Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Liliane, sou psicopedagoga e por aqui você vê tudo sobre aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, autismo, TDAH, enfim, tudo sobre o mundo da aprendizagem. E hoje eu quero falar para vocês sobre que sua criança, seu adolescente, às vezes empaque, não quer mais ir pra escola e é de uma dificuldade, dá um mega trabalho e você não tá bem entendendo por que aquilo tá acontecendo. Então, bora papear, porque tem 3 pontos aqui que são extremamente importantes, que os pais às vezes não se atentam, mas que provocam esses comportamentos aí dos adolescentes, das crianças não quererem ir para a escola. Bora conversar? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui que é muito importante que vocês entendam é que às vezes a escola que você escolheu não é adequada para o seu filho. Mas Liliane, como assim? Pois é. O que às vezes acontece? Você coloca seu filho numa escola que você estudou ou numa escola que você acha que é a melhor da região, só que o seu filho não se adequa à estrutura, àquele formato com que o colégio trabalha, com que a escola ensina, com a dinâmica, a funcionalidade da escola. E aí ele se sente perdido, às vezes ele se sente com vergonha de falar que ele não está entendendo o conteúdo, às vezes a forma de ensinar dos professores não funcionam para o seu filho. Veja, não são os professores que estão errados, mas é que a dinâmica daquela escola não funciona. Não funciona. Então, para vocês entenderem, por exemplo, você manteve sua criança e seu adolescente durante muito tempo em uma escola pública. Uma hipótese. Aí chegou lá no Fundamental 1 ou no ensino médio, você resolve mudar para uma escola particular. O que vai acontecer? Seu filho vai ter muita dificuldade, porque no contexto geral, a escola particular ela é muito mais exigente do que a escola pública. E aí eu posso falar de experiência, porque eu trabalhei muitos anos dentro da escola particular. E é nítida a diferença da criança que está na escola particular da criança que está na escola pública. E aqui, mesmo sendo uma escola particular que o seu filho já esteja há muito tempo, há sim diferenças de uma escola para outra. As exigências mudam. E aí, sim, seu filho vai sentir e ele vai ficar desmotivado para poder ir para a escola. Porque é tudo tão difícil e ele já tem as exigências de casa, recebe mais as exigências da escola e ele se sente inferior e incapaz, com muita dificuldade e parece assim que quando, né, faz a birra, se recusa a ir para a escola, parece que o problema é só a criança e o adolescente. Mas às vezes não é. Às vezes é o contexto da escola que não está funcionando para o seu filho. E aí precisa ficar atento, porque ao invés de estar ajudando, tá mais atrapalhando. E aí fica parecendo que de repente do nada surgiu um transtorno, do nada surgiu um problema, mas às vezes não é. Às vezes precisa ser analisado, observado, buscado ajuda profissional para entender o contexto e aí sim validar para ver o que é. Se é um transtorno que já estava lá e não percebeu, se é uma dificuldade pontual, se é uma readaptação escolar que não está funcionando, se é a dinâmica da escola que não ajuda seu filho no desenvolvimento e aprendizado dele, porque ela é muito diferente da realidade da família ou da realidade da outra escola que seu filho veio. Então, assim, tem várias nuances aí que a gente precisa olhar e trabalhar para entender o porquê que às vezes seu filho não quer ir para a escola, certo? Agora vocês vão dar aquele chilique, vai me xingar, porque eu vou falar um negócio que, 99% das famílias que eu atendo tem esse problema. E eu sei, minha gente, eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes não é funcionar na casa de vocês, mas é importantíssimo, que é o quê? A tal da rotina. E não é só rotina de sono, rotina de alimentação, sabe? Às vezes a gente pensa no básico. Não, mas fulaninho come no horário certo. Mas fulaninho dorme no horário certo. Mas não é só isso, minha gente.
Vocês têm uma rotina de passeios culturais que favorecem esse aprendizado? Dentro da rotina, vocês criam tempo de estudo. O que muitos de vocês fazem, eu vejo lá no atendimento. Não adianta dizer, não, mas eu não faço. Se você não faz, você é a exceção da regra. Mas, em geral, a fala dos pais e que nós aprendemos é: tá chegando a prova, tem que estudar para a prova. Só que se aí seu filho já vem com dificuldades em algum conteúdo, deixar para estudar só no dia da prova não faz o menor sentido. Você tem que buscar ajuda muito antes, muito antes. E, Liliane, eu não consigo estudar junto com meu filho. Então você precisa procurar alguém para te ajudar a estudar junto com seu filho. Eu não entendo os conteúdos escolares. Eu já observei que muitos pais também têm dificuldade de entender os conteúdos escolares atualmente. Então o que você tem que fazer? Tem que pedir ajuda para alguém. E aí uma ajuda profissional, seja um professor de reforço ou uma psicopedagoga para entender o que está acontecendo nessa dinâmica aí da casa de vocês, para ajudá-los a inserir essa rotina de estudos de modo funcional. Então, se vai ser 30 minutos por dia, vai ser 1 hora por dia, enfim, vocês precisam decidir. Contudo, precisa ainda assim avaliar se não é o contexto escolar como um todo que não está favorecendo a aprendizagem da sua criança, do seu adolescente. Consequentemente, ele passa a ter dificuldade em alguns conteúdos. Porque também depende de como o professor ensina, de como o seu filho, né, compreende esse ensino. Então, assim, de novo, há vários vieses aí. Mas se você construir uma rotina já com essa consciência de que estudar não é só para prova, que estudar é estudar todos os dias, não é só a lição de casa, é também o conteúdo que está com mais dificuldade e que isso precisa ser feito todos os dias e não só nos dias da prova, porque isso não resolve e não vai adiantar. Não vai adiantar. Esse é um dos erros também que as famílias cometem. E aí, por último, e o mais importante, que é o quê? As dificuldades de aprendizagem nem sempre são só dificuldades pontuais. Às vezes, elas estão conectadas a transtornos de aprendizagem. E aí pode ser o TDAH, pode ser uma dislexia, pode ser uma descalculia, pode ser infinitas hipóteses diagnósticas. E aí, vocês vão deixando, por exemplo, já me aconteceu, em atendimento. A criança começou a mostrar dificuldade lá no primeiro ano, ela não entendia o conteúdo, mas aí como a gente sabe que, por exemplo, o final da alfabetização atualmente é no 2º ano, né? Então vai deixando, não, vai dar conta, vai conseguir, e aí passa 2º, passa 3º ano, e a criança ainda continua com a dificuldade naquele ponto específico. Mas às vezes ela tem um comportamento mais tranquilo, então ela não chama atenção para algum diagnóstico, é só a dificuldade no conteúdo. E aí talvez você pense, vou pagar uma professora particular. E paga a tal da professora particular, mas continua com o problema, não resolve o problema. E aí o que acontece? Neste caso, o reforço não vai resolver. Por quê? Porque precisa de acompanhamento, precisa de avaliação psicopedagógica, precisa entender por que ela está com dificuldade. E depois de visto tudo isso, precisa fazer o quê? Um plano de estimulação cognitiva para ajudar essa criança a aprender lá na escola. Então, se seu filho ou sua filha começou a mostrar dificuldade de aprendizagem lá atrás, lá no 1º, 2º, 3º ano, não empurre com a barriga. Vá atrás de resolver isso o mais breve possível, porque a tendência é só piorar. Em geral, às vezes chega adolescentes para mim já com 14, 15 anos, que passou a vida inteira com dificuldade de aprendizagem, mas aí agora descobre, por exemplo, que é autista de nível 1 de suporte, às vezes descobre que é TDAH,
às vezes descobre que é disléxico, às vezes descobre que tem transtorno do processamento auditivo central, ou seja, já a essa altura já está frustrado, desanimado, triste, se sentindo inferior, incapaz, baixa autoestima. Tudo por quê? Porque não foi olhado e tratado lá atrás as questões que se apresentaram e que a família achou que ia passar e não passou. Entendem? Então, veja que às vezes a criança, adolescente, ele não quer ir para a escola só para fugir. Pode ser que tem outras coisas por detrás que não estão sendo olhadas. E aí é preciso um tempo para observar e analisar tudo isso. E aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, seu comentário. Aqui embaixo vai estar o link de atendimento do meu consultório, se você é de São Paulo e quiser agendar o horário. Caso contrário, procure aí uma psicopedagoga no seu estado, na sua cidade. E, para além disso, se você tiver interesse, eu também tenho o programa de orientação parental online. Você pode agendar seu horário e eu vou fazer um planejamento aí para você observar pontos de acordo com a necessidade da sua família, da sua criança, do seu adolescente, para te ajudar a facilitar esse processo. O que não dá é para deixar sua criança passando dificuldade, seu adolescente passando dificuldade e chegar lá no futuro ser uma pessoa que se sente incapaz em absolutamente tudo na vida dele. Porque sim, a escola é um dos marcos mais importantes da nossa vida. E de lá, sim, criam-se traumas que eles vão nos acompanhando o restante da nossa vida também. E eu tenho certeza que você aí que está me escutando vai lembrar de alguma coisinha que até hoje você fala, não sou tão bom nisso porque eu não fui bom naquilo lá na escola naquela época. É ou não é? Então, eu vou ficando por aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo, me conte o que você achou desse vídeo, me conte sua dificuldade. Eu vou adorar saber e também te ajudar a esclarecer. E a gente se vê nos próximos vídeos. Beijinho, tchau, tchau!